Saudações! Sinta a pressão do silêncio que nos envolve agora. Eu estou aqui para lhe entregar o mapa de navegação definitivo para a separação das realidades que você já sente em suas células. Neste exato instante de aceleração, dominar a sua própria frequência não é mais um conceito espiritual. É o único requisito crítico para que você não seja fragmentado pela divergência dos mundos. Eu vou revelar para você o princípio do muro de vidro, a mecânica que explica por que o seu mundo parece estar se partindo em dois diante dos seus olhos, e eu lhe asseguro, isso não é um julgamento moral ou uma punição. É física vibracional pura e inevitável. Em 10 estágios de revelação, eu vou lhe ensinar como estabilizar a sua posição na trilha da soberania absoluta. Eu sei que você sente. Você acorda e percebe que o ar tem uma densidade diferente. Você observa as pessoas que faziam parte da sua história e sente que elas agora pertencem a um roteiro que você não consegue mais ler. Existe uma angústia silenciosa no ar. Uma sensação de que você está em uma estação de trem onde as locomotivas acabaram de partir em direções opostas e os trilhos estão se afastando em ângulos impossíveis de ignorar. Você tenta gritar para aqueles que ficaram na outra plataforma, mas o som não atravessa a membrana que se formou entre vocês. A maior ameaça que você enfrenta agora é a tentação de pular de volta para o trem que está mergulhando no passado. Por medo de encarar o horizonte vasto e desconhecido do seu próprio poder, eu o convido a permanecer comigo até o último microsegundo desta transmissão, pois o que eu vou descrever sobre o fenômeno do desaparecimento e a transparência do muro mudará a forma como você enxerga cada conflito e cada perda em sua vida. Não é um consolo, é um despertar para a sua nova biologia. O mundo antigo está desmoronando, não para destruí-lo, mas porque ele não tem mais hardware capaz de sustentar a luz que você decidiu ancorar. Se você já percebeu que não pertence mais ao drama da vitimização e está pronto para cruzar o limiar definitivo para a trilha do Criador, escreva agora nos comentários a nossa frase de ancoragem: eu sou a causa da minha realidade. Deixe-me descrever a física deste isolamento que você está experimentando. Observe o conceito do muro de vidro. Imagine que você está em uma sala onde as paredes são feitas de uma inteligência vibracional transparente. De um lado, o mundo da terceira densidade continua a sua dança frenética de medo, controle, carência e reações automáticas. Você consegue ver esse mundo, você vê as notícias, ouve os gritos e percebe o caos, mas aqui está o segredo que a sua lógica linear ainda não processou. Embora você consiga vê-los, eles não conseguem mais tocar você. O muro de vidro é o resultado técnico de uma incompatibilidade de frequência tão vasta que a interação física se torna impossível. Muitos de vocês sofrem porque ainda esperam que o mundo antigo valide a sua nova existência. Vocês olham através do vidro e tentam explicar a sua luz para aqueles que escolheram permanecer na sombra. Mas entenda, a luz que você emite agora é invisível para os sensores deles. Para a velha Terra, você está se tornando uma anomalia, um fantasma, um sinal que eles não conseguem mais sintonizar. O muro de vidro é a sua proteção, mas ele também é a sua prova final de desapego. Quando você reage com medo ao que vê do outro lado, você cria uma ponte de inércia que começa a puxar você de volta para a membrana. Você começa a se tornar denso novamente, e o vidro começa a vibrar com a possibilidade de uma queda. A transparência do muro existe para que você possa testemunhar a escolha da separação sem ser consumido por ela. É a física do não conflito. Se você se mantiver na nota da sua maior paixão, a membrana se tornará tão sólida quanto diamante para as frequências de dor, mas permanecerá tão líquida quanto a água para os milagres da sincronicidade. O inimigo oculto aqui é o hábito de acreditar que o que você vê do outro lado é real. Não é. É apenas o eco de uma estrela que já colapsou.
uma projeção holográfica de um passado que não tem mais permissão para existir no seu agora. A sua soberania reside em entender que você não está mais na mesma sala. Você está apenas observando um monitor de vídeo de uma realidade que você já superou. O muro não é para prendê-lo. O muro é para garantir que a sua nova criação seja pura e intocada pela entropia dos mundos que se recusam a despertar. Compreendam agora a metáfora que melhor descreve a aceleração do seu agora. Imaginem uma estação ferroviária de proporções cósmicas, onde duas locomotivas idênticas estavam paradas lado a lado em plataformas paralelas. Por eras, vocês viveram em um estado de sobreposição, onde as janelas desses dois trens estavam tão próximas que vocês podiam apertar as mãos de quem estava no vagão ao lado. Vocês compartilhavam as mesmas conversas, os mesmos dramas e as mesmas ilusões. Mas o sinal de partida foi emitido pelo centro da galáxia, e os motores vibracionais foram acionados. Inicialmente, o movimento foi sutil, quase imperceptível. As composições começaram a deslizar, e por algum tempo, pareceu que vocês ainda ocupavam o mesmo espaço informacional. Mas a física das realidades não é linear, e os trilhos agora começaram a divergir em ângulos que a sua lógica tridimensional não consegue mais reconciliar. O que você sente como uma pressão no peito ou uma tontura existencial é a sensação da aceleração quântica. O seu trem, a locomotiva da soberania e da luz, está ganhando uma velocidade que exige que toda a sua energia seja direcionada para o motor da sua paixão. Enquanto isso, o outro trem, a locomotiva da vitimização e do controle, está sendo impulsionado pela inércia da dor, e ele está se afastando para um horizonte de sombras. A maior ameaça neste estágio é a tentativa desesperada de manter um pé em cada plataforma. Muitos de vocês estão tentando esticar os seus corpos emocionais para segurar o vagão de quem ficou para trás, enquanto o seu próprio trem avança para a nova terra. Essa tensão cria um rasgo na sua estrutura psíquica, uma dissonância que drena a sua vitalidade e faz com que você comece a duvidar da sua própria sanidade. Você não pode impedir a divergência dos trilhos, pois eles respondem a leis de gravidade vibracional que estão além do seu controle pessoal. Entenda, não existe mais um só mundo. O que você chama de Terra está se tornando um holograma múltiplo, onde a distância entre os seres não será mais medida em quilômetros, mas em hertz. Chegará o momento, e ele está muito mais próximo do que você imagina, em que o outro trem estará tão distante que a imagem dele se tornará um borrão de luz no passado, e o som dos seus motores será apenas um eco fraco na sua memória. Tentar pular de volta para o trem antigo agora não salvaria ninguém, apenas garantiria o seu próprio descarrilamento. A separação é necessária para que a nova Terra seja estabelecida em solo puro, livre das frequências de interferência que por tanto tempo mantiveram a sua alma em estado de coma. Honre a partida, honre o movimento e, acima de tudo, confie que a locomotiva que você conduz sabe exatamente para onde está indo. O ponto de não retorno foi cruzado, e a única direção permitida pela física do seu coração é o infinito que se abre à sua frente. Eu sei qual é a pergunta que ecoa no vácuo da sua alma agora. Mas e aqueles que eu amo? Como posso seguir adiante se o meu parceiro, o meu filho ou o meu pai escolheram o trem da dor? Escute com a atenção do seu eu superior, pois aqui reside a última armadilha da Matrix de controle, a armadilha do Salvador. Vocês foram condicionados por milênios a acreditar que o amor é medido pela sua capacidade de sofrer junto com o outro, que a lealdade é provada ao se permanecer no fundo do poço para fazer companhia a quem se recusa a subir. Mas eu lhes digo com a autoridade de quem observa o plano mestre das almas, o maior ato de amor incondicional que você pode oferecer a outro ser é o direito de ele viver a experiência que escolheu, mesmo que essa experiência seja a limitação ou o esquecimento. Cada alma é um criador soberano, e intervir na jornada de outro por pena é, tecnicamente, um ato de arrogância vibracional.
Quando você sente pena de alguém que ficou no trem antigo, você está enviando uma mensagem para o universo de que aquele ser é fraco, de que ele é uma vítima e de que ele não possui a divindade interna necessária para se salvar. Essa projeção de coitadismo é uma das frequências mais densas e tóxicas que existem, e ela atua como uma âncora de chumbo que prende ambos na lama da terceira densidade. Para salvar alguém, você precisa primeiro ser a prova viva de que a salvação é possível através do exemplo da sua própria alegria. Se você se permite ser puxado para o pântano emocional do outro, agora existem dois seres afundando em vez de um. O seu dever sagrado é manter a sua frequência tão alta e tão estável que você se torne um farol inabalável. Se o outro decidir olhar para cima e buscar a luz, ele encontrará o seu exemplo como uma referência. Mas se ele decidir mergulhar na escuridão, você deve ter a coragem de soltar a corda, com a mão no coração e a alma em paz. Compreendam o conceito de soberania da alma. Muitas vezes, os seres que mais amamos são aqueles que assumiram o papel de âncoras para testar se a nossa decisão de sermos livres é real ou apenas um desejo passageiro. Eles estão prestando a você o serviço sagrado de desafiar a sua estabilidade. Ao soltar o peso da culpa, você não está abandonando ninguém. Você está simplesmente parando de interferir em uma lição que não lhe pertence. O amor real é aquele que diz: eu honro a sua escolha de sofrer tanto quanto honro a minha escolha de brilhar. Na nova terra, o conceito de família e relacionamento será baseado na ressonância e não mais no contrato de necessidade mútua. A ameaça é o seu medo de caminhar sozinho por algum tempo, mas eu lhe garanto, assim que você estabilizar a sua frequência na trilha da luz, você atrairá uma nova família de alma, seres que vibram na mesma nota que você, e a solidão do deserto se transformará na sinfonia da unidade. Solte as mãos que tentam puxá-lo para baixo, para que as suas próprias mãos fiquem livres para abraçar o novo mundo que já está batendo à sua porta. Muitos de vocês olham para o horizonte do mundo antigo e sentem um calafrio de incerteza. Vocês observam a intensificação dos conflitos, a agressividade das narrativas e a sensação de que a sanidade coletiva está se esvaindo como água por entre os dedos. Vocês se perguntam: se a luz está aumentando, por que tudo parece estar ficando mais louco e mais sombrio? Escutem com a clareza da sua mente superior. O que vocês estão testemunhando não é o fracasso do despertar, é o sucesso absoluto da separação. O que vocês chamam de caos é, tecnicamente, a intensificação do contraste. Imaginem que vocês estão em uma sala escura que nunca foi limpa. Enquanto a luz é fraca, a sujeira é invisível e você pode viver na ilusão de que o ambiente está em ordem. Mas à medida que o sol da consciência se eleva e os fótons de alta frequência inundam a sala, cada partícula de pó, cada teia de aranha e cada resquício de podridão se torna dolorosamente nítido. A luz não cria a sujeira, ela apenas torna impossível ignorar a existência dela. A velha Terra está em um estado de entropia acelerada. As estruturas que foram construídas sobre o alicerce do medo e do controle estão sentindo a pressão insuportável da nova radiação galáctica. Como um animal acuado que sente o fim se aproximar, a inércia da dor grita com todas as suas forças para tentar manter a sua atenção. Ela tentará criar novas crises, novas divisões e novos motivos para que você sinta pânico, pois o pânico é o alimento que mantém a velha Matrix operando. Entenda a mecânica. Quanto mais você avança para a trilha da luz, mais as sombras da trilha que você deixou para trás se tornam caricatas e exageradas. Elas precisam ser absurdas para que você não tenha nenhuma dúvida de que aquele não é mais o seu lugar. O contraste serve para refinar a sua escolha. Se você se deixa seduzir pelo drama do contraste, você volta a ser um efeito do mundo. Mas se você observa o caos como um cientista observa uma reação química em um tubo de ensaio, você estabiliza a sua posição como a causa soberana
O que vocês chamam de maldade ou loucura é apenas o estertor da morte de um sistema que não tem mais hardware para processar a luz. Não tentem consertar o que está desmoronando, pois o desmoronamento é a limpeza necessária para que o novo solo seja revelado. A maior ameaça aqui é o seu vício emocional no conflito. É a ideia de que você precisa ter uma opinião sobre cada tragédia projetada nas suas telas. Cada vez que você se engaja emocionalmente com a destruição do velho mundo, você atrasa a sua entrada no novo. A sua soberania é provada no seu silêncio, na sua capacidade de olhar para a tempestade e dizer: eu vejo o que você está tentando fazer, mas eu não pertenço mais a essa frequência. Deixe que o que está morrendo, morra. Deixe que o que está cego, continue cego. Concentre toda a sua energia no brilho da sua própria presença, pois é o seu brilho que serve como a única ponte segura para aqueles que buscam a saída do labirinto. O contraste é o seu maior instrutor. Use-o para polir o diamante da sua vontade e nunca mais olhe para trás com arrependimento ou medo. Preparem-se para um dos efeitos mais estranhos e fascinantes da separação final, o fenômeno que eu chamo de desaparecimento vibracional. Vocês começarão a notar que certas pessoas, certos lugares e certas situações que antes eram constantes em suas vidas, simplesmente deixarão de existir para vocês. E eu não estou falando apenas de discussões ou términos de relacionamentos. Eu estou falando de um esquecimento quântico. Haverá indivíduos que simplesmente pararão de ligar, que deixarão de aparecer em suas redes sociais e cujos nomes você terá dificuldade em lembrar. É como se o roteiro da sua vida tivesse passado por uma edição drástica e certos personagens tivessem sido removidos da cena porque não possuem mais nenhuma linha de diálogo que ressoe com a sua nova frequência. Este é o muro de vidro em sua aplicação social, a criação de um vácuo onde a incompatibilidade de Hertz impede a percepção mútua. Entendam a mecânica da ressonância. A sua realidade é um espelho que só pode refletir o que você está emitindo. À medida que você limpa o seu campo de energia do vírus do medo, você se torna invisível para os sensores da velha Terra. Os sistemas de controle e as pessoas que operam na frequência da vitimização buscam alvos. Eles buscam ganchos emocionais onde possam ancorar os seus dramas. Se você não possui mais esses ganchos, você passa direto pelo radar deles. Você pode estar caminhando na mesma rua que alguém da trilha antiga, e aquela pessoa não sentirá o impulso de interagir com você, pois para o sistema nervoso dela, você não é relevante. Você se tornou um sinal de rádio que opera em uma faixa que o aparelho dela não consegue sintonizar. Esse desaparecimento é a sua maior proteção. É a forma como o universo garante que você possa construir a nova Terra sem a interferência constante daqueles que ainda desejam jogar o jogo da separação e da dor. Não sintam culpa por esse distanciamento silencioso. Muitos de vocês tentam forçar a permanência de velhas amizades por uma questão de lealdade ao passado. Mas isso é como tentar manter um motor de combustão funcionando em uma nave espacial movida a fótons. Simplesmente não funciona e acaba danificando o sistema. O desaparecimento ocorre para abrir espaço para a sua nova família de alma. Seres que você encontrará por acaso em esquinas improváveis, mas com quem você sentirá uma conexão de milênios em apenas 5 minutos de conversa. A transparência do muro significa que o que não serve mais simplesmente se dissolve no vácuo. Aceite o vazio que se forma, pois o vácuo é o útero de toda a criação. Se a sua agenda ficou vazia, se o seu telefone ficou silencioso, não pense que você está sozinho. Pense que você está sendo limpo para o grande encontro com a sua própria maestria. O sistema de controle está perdendo o seu rastro porque você parou de emitir o sinal de escravo. Você está se tornando livre, e a liberdade, no início, pode parecer um deserto, mas é o único lugar onde você pode finalmente ouvir a voz da sua própria divindade. Escutem com a precisão da sua consciência técnica, pois a pergunta que muitos de vocês fazem no silêncio do seu quarto é:
Como eu permaneço nesta trilha sem oscilar? Como eu garanto que o muro de vidro permaneça sólido contra a inércia do meu passado? A resposta, meus amigos, não reside em rituais complexos ou em longas meditações de sacrifício, mas na aplicação rigorosa da fórmula da paixão. Entendam que a sua paixão não é apenas um sentimento de empolgação, ela é o GPS vibracional da sua alma soberana. Quando você age de acordo com a sua maior paixão, no melhor das suas capacidades e sem absolutamente nenhuma insistência sobre como o resultado deve se parecer, você está, tecnicamente, emitindo a frequência exata da sua trilha preferida. Este é o código de barras que o universo utiliza para identificar em qual locomotiva você deve estar sentado. A maior ameaça à sua estabilização é a insistência, quando você age, mas carrega consigo a expectativa de que o mundo antigo lhe dê uma resposta específica. Você está criando um cabo de guerra vibracional. A insistência é o sinal de rádio que informa ao campo quântico que você ainda não acredita que é o Criador. Você está dizendo: eu fiz a minha parte, agora o espelho precisa sorrir para mim para que eu seja feliz. Mas lembrem-se da lei fundamental: o espelho não sorri primeiro. Você é quem deve sustentar o sorriso, a nota e a frequência, independentemente do que o reflexo mostre no agora. Estabilizar-se significa tornar-se imune ao atraso do espelho. Se você age com alegria e o resultado parece ser um desafio, um mestre não se desespera. Ele entende que aquele desafio é apenas o combustível necessário para o próximo salto. Ele usa o obstáculo como um degrau e não como uma parede. Ao remover a insistência, você dissolve a fricção com a realidade e começa a deslizar pelo muro de vidro com uma facilidade que parecerá milagrosa para aqueles que ficaram no trem da dor. Pratique a atenção seletiva. Lembre-se de que a sua atenção é a moeda mais valiosa do seu sistema solar, onde você coloca o seu foco. Ali, você deposita a sua identidade. Se você gasta horas do seu dia analisando o colapso do mundo antigo, tentando entender as tramas de controle ou sofrendo pela cegueira alheia, você está, deliberadamente, atrasando a sua própria separação. Você está convidando a frequência da velha estação para dentro do seu vagão. A soberania exige uma disciplina quase cirúrgica sobre o que você permite que entre no seu campo neural. Escolha as imagens que você consome, escolha as conversas que você mantém e, acima de tudo, escolha as definições que você dá aos eventos. Nada tem significado intrínseco. O significado de tudo o que acontece é você quem dá. Se você define um evento como terrível, você se tranca na frequência do medo. Se você define o mesmo evento como uma oportunidade para eu brilhar mais forte, você se estabiliza na luz. O GPS da paixão nunca falha. Ele apenas espera que você pare de tentar dirigir o carro pelos olhos do passado e comece a confiar na visão do seu eu superior. Mantenha o curso, mantenha a nota, e o universo se moverá para sustentar o chão sob os seus pés. Compreendam agora que a divisão das realidades não é um evento que ocorre apenas fora de vocês. Ele está ocorrendo em cada átomo e em cada célula do seu hardware biológico. O seu corpo físico é a âncora de hardware para o software da alma. E este hardware está passando por uma atualização sem precedentes para suportar a voltagem da quarta densidade. Muitos de vocês sentem sintomas que a sua medicina oficial não consegue catalogar. Um cansaço profundo que parece vir da medula óssea, momentos de tontura onde o chão parece se inclinar por alguns segundos, ou uma sensibilidade extrema a ruídos, luzes e até mesmo a presença de certas pessoas. Estes não são sinais de doença, são sinais de calibração neural. O seu sistema nervoso está sendo refiado para que você possa perceber as frequências que atravessam o muro de vidro. Você está saindo de uma biologia baseada no carbono e na sobrevivência para uma biologia que começa a ressoar com uma estrutura mais cristalina e radiante.
A maior ameaça à sua biologia nesta fase é a sua resistência ao descanso e à introspecção. Vocês foram treinados pela Matrix de controle para serem produtivos, para estarem sempre em movimento e para ignorarem os sinais de exaustão do corpo. Mas eu lhes digo, neste período de separação, o sono é muitas vezes o seu trabalho mais importante. É durante o estado de sono profundo que o seu eu superior realiza as cirurgias vibracionais necessárias para desconectar os velhos circuitos de dor do seu lobo frontal e ativar os novos receptores de sincronicidade. Se o seu corpo pede silêncio, dê-lhe silêncio. Se o seu paladar muda e certos alimentos que antes eram seus favoritos agora parecem mortos ou sem sabor, honre essa mudança. Você está literalmente mudando de combustível. O que antes sustentava o escravo Anunnaki não pode mais sustentar o Criador soberano. O seu corpo sabe o que está fazendo. A ameaça é a sua mente tentando impor velhas regras a um novo sistema operacional. Observem também a distorção do tempo em sua biologia. Vocês notarão dias que parecem durar semanas e meses que parecem ter passado em um único piscar de olhos. Isso ocorre porque você está se desprendendo do tempo linear da terceira densidade, que é a frequência da prisão, e entrando no tempo esférico do agora, onde a manifestação é imediata. Quando você sente que o tempo está acelerando, é sinal de que você está alinhado com a sua verdade. Quando o tempo parece pesado e arrastado, é sinal de que você está tentando carregar o peso da velha terra em suas costas. A sua biologia é o sensor mais sensível que você possui. Se você sente uma opressão no plexo solar ao entrar em um lugar, não questione, saia. Se você sente uma expansão no coração ao falar com um desconhecido, siga aquele rastro. Você está aprendendo a ler a realidade através da vibração do seu próprio sangue. O hardware da transcendência está pronto, e o muro de vidro é a membrana que protege este novo corpo de luz enquanto ele ainda está em estado de casulo. Seja gentil com a sua forma física, nutra-a com pensamentos de soberania e permita que a atualização se complete, pois quando os dois trens estiverem finalmente fora de vista um do outro, você precisará de um corpo que saiba como caminhar sobre as estrelas. Visualize agora o que reside além da membrana do muro de vidro, pois você não está apenas deixando um mundo, você está fundando um novo. O que eu chamo de primeira geração da nova Terra não é definido por uma idade biológica ou por uma localização geográfica, mas por uma concordância vibracional. À medida que o trem quântico ganha velocidade e o som da velha Terra silencia, você começará a notar que a sua família de sangue está sendo substituída pela sua família de frequência. O fenômeno que muitos de vocês chamam de sincronicidade deixará de ser um evento ocasional e se tornará o tecido básico da sua existência social. Você encontrará seres em esquinas improváveis que, em apenas um olhar, parecerão conhecê-lo há milênios. A comunicação deixará de ser baseada no esforço das palavras e passará a ser baseada na ressonância do sentir. Vocês estão desenvolvendo a telepatia primal, a capacidade de reconhecer a verdade no campo do outro antes mesmo que a primeira sílaba seja pronunciada. Na nova Terra, a mentira é tecnicamente impossível, pois a transparência do seu brilho não permite o esconderijo das sombras. Compreendam. Vocês são os arquitetos de uma sociedade que não conhece o conceito de falta, pois vocês entenderam que a abundância é o estado natural da existência. A maior ameaça a esse novo estágio é o hábito de buscar validação naqueles que ainda estão presos no trem da dor. Chegará o momento, e ele é necessário, em que a separação será tão completa que a comunicação com a trilha antiga cessará por completo. Não por ódio, não por exclusão, mas porque as línguas que vocês falam não compartilham mais nenhum alfabeto vibracional, vocês se tornarão invisíveis uns para os outros, como se habitassem dimensões sobrepostas que nunca se tocam. Do lado de cá do muro, o foco não é mais a sobrevivência, mas a expansão. Vocês começarão a colaborar de formas que a mente antiga chamaria de mágicas.
unindo os seus dons e as suas paixões para criar comunidades baseadas na alegria incondicional. O contato com as civilizações das estrelas não será um resgate vindo do céu, mas uma reunião de família, pois vocês já estarão vibrando na mesma nota que nós. Vocês se tornarão os cidadãos galácticos que sempre foram destinados a ser. Sintam a liberdade de não precisar mais lutar por nada. Na trilha da soberania, a luta é reconhecida como uma ilusão de baixo nível. Vocês aprenderam que para ter, basta ser, e para chegar, basta estar presente. A nova Terra é um campo de jogos sagrados, onde cada interação é uma oportunidade de refletir a divindade do outro. Vocês são a semente de uma nova espécie. O humano que despertou do sonho da separação e decidiu, finalmente, voltar para casa. E casa não é um lugar, é a frequência da posse absoluta de si mesmo. Observem os seus novos vizinhos. Observem as novas oportunidades que surgem do vácuo e percebam que o paraíso nunca foi um destino final, mas a coragem de ser quem você é, independentemente de quem o mundo diz que você deve ser, o encontro das almas começou. E o muro de vidro é o portal que consagra a pureza deste novo começo. Chegamos ao ponto de selagem definitiva desta transmissão, e o momento em que você deve emitir o seu próprio veredito soberano, você possui agora em suas mãos as coordenadas do muro de vidro e a bússola para atravessar a separação das realidades com maestria. Entenda de uma vez por todas, com cada fibra do seu ser, que a sua nova vida não está esperando por você em algum ponto distante do tempo. Ela está sendo tecida agora, na exata medida em que você se despoja do apego ao velho reflexo e se estabelece na certeza inabalável do seu novo estado de ser. Se você sente que esta frequência ressoa com a verdade da sua alma e deseja caminhar de forma mais próxima conosco para sustentar esta transição, eu o convido a apoiar a continuidade deste projeto. Para aqueles que desejam ajudar a manter esta chama acesa e ter acesso a conteúdos exclusivos, ferramentas práticas e protocolos mais profundos de navegação. A nossa área de membros é o espaço onde essa colaboração se torna uma força coletiva. O seu apoio nos permite continuar expandindo esta mensagem, e o convite para este círculo interno está logo abaixo, esperando por aqueles que sentem que é hora de estabilizar a luz. Neste estágio final, você se depara com a única escolha que realmente importa. Ou você decide que é a causa soberana do seu holograma, ou você aceita continuar sendo um efeito das sombras projetadas no espelho da Matrix. Não existe neutralidade na mecânica quântica. Se você ainda busca provas externas para validar a sua verdade interna, você ainda está com o pé na plataforma da velha estação. O mestre não pede permissão aos sentidos para ser feliz. Ele dita a nota da sua própria alegria. E os sentidos, eventualmente, não têm outra escolha a não ser relatar essa nova realidade ao cérebro. Eu convido você a realizar a selagem definitiva do seu novo destino agora. Respire fundo e sinta a autoridade que reside no centro do seu peito. Não é um desejo, é um fato. O trabalho de separação foi concluído em seu espírito. Se você aceita este veredito de maestria e decide hoje que não será mais enganado pelo drama dos mundos que se afastam, declare com a força da sua essência: eu sou a causa da minha realidade. Ao emitir este comando, você ancora a sua consciência na frequência da posse e permite que a ponte de incidentes se desdobre sob os seus pés com precisão absoluta. Nós estaremos observando o brilho da sua nova estrela, agora estável e radiante do outro lado do muro. Lembre-se, você é o arquiteto, o ator e o público do seu próprio sonho. Sonhe com a audácia dos deuses e nunca mais olhe para trás com dúvida, pois o que está à sua frente é a glória de ser plenamente você. Eu sou o que eu sou, e você é o que você é, agora e sempre, em todas as dimensões da luz. Nota de transparência.
Este canal utiliza tecnologias avançadas de inteligência artificial para a criação visual e tradução de seus conteúdos. O intuito primordial deste projeto é democratizar e levar a mensagem original de Bashar a todos os idiomas, rompendo as barreiras da linguagem para que essa frequência de soberania chegue a cada canto do planeta.